Hoje a nossa leitura aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo nos trazendo esta palavra, que aqui neste texto está escrito: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Glórias a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Muitas pessoas nos observam. Nós que estamos aqui na terra, que somos cristãos, somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Então, tem uma nuvem de testemunha nos observando. Será que realmente nós estamos representando Jesus Cristo aqui na terra? Com o nosso exemplo, com a nossa maneira de viver, com a nossa vida, na presença de Deus? E ainda está dizendo que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glórias a Deus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós sabemos que nós temos que desviar do mal, porque o mal ele está aí na nossa frente. Se nós não desviarmos sempre do mal, a gente acaba fazendo o que não deve fazer. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesta noite que nós deixemos todo o embaraço, porque nós sabemos que o pecado ele embaraça a vida do ser humano. Então vamos deixar todo o pecado e todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é correr com paciência? Correr com perseverança, sempre perseverando na presença de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui o próprio Jesus Cristo nos dando o exemplo, que ele desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, ele está nos advertindo aqui nesta palavra e falando para nós, porque Jesus ele suportou a cruz por causa de nós. Ele olhou, Deus olhou aqui na terra e viu que nós não tínhamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu uma morte de cruz para nos dar esse direito, de ter agora a salvação em Cristo Jesus. Então, ele escrevendo esse capítulo aqui em Hebreus, dizendo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
porque nós sabemos que Jesus Cristo primeiro sofreu todas essas coisas, nos dando também o exemplo a nós considerar aquele que suportou tais contradições, para que nós não venhamos a nos enfraquecer em nossos ânimos. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Jesus já nos tinha orientado que nós teríamos aflições, mas que nós não desfaleça em nossos ânimos, não. Vamos ser fortalecidos em Jesus Cristo, porque Jesus sofreu, é o único Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não poupou nem a Jesus Cristo, seu único Filho, enviando Ele para morrer por mim e por você, uma morte de cruz. Ele suportou a cruz para que um dia Ele víssemos, que eu seria salvo, você seria salvo por causa da morte de Cristo. Então, nós não precisamos ficar desesperado por coisas que acontecem conosco, porque a gente já sabia que Deus já nos avisou que nós teríamos aflições. Então a gente tem que cada dia seguir a Jesus, todos os dias da nossa vida, sabendo que primeiro Jesus sofreu por cada um de nós. E nós não podemos negar a Jesus, nós temos que ir em frente, enfrentar as lutas, dificuldade, nós enfrentarmos tudo, porque Jesus enfrentou a morte de cruz por mim e por você, por cada um de nós. Então vamos suportar tudo na presença de Deus e pedir a Jesus que nos ajude sempre a vencer. Ele ajuda nós a vencer. Nós sabemos que todos nós passamos por dificuldades e luta, mas a Bíblia também diz que o Senhor não nos deixaria órfãos. Ele falou assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque temos aflições? Temos, mas também temos o que o Senhor falou para nós, que Ele estaríamos conosco. Então, se Deus está conosco, se Jesus Cristo está conosco, nada vai impedir nós sermos vitoriosos, porque a Bíblia mesma é que nos dá essa garantia que Jesus estando conosco, Deus é maior, Jesus Cristo, Deus é maior do que tudo, é maior do que a dificuldade. Jesus é maior do que as lutas, Jesus é maior do que as enfermidades. Jesus é poderoso, é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Se nós nos entregarmos a Ele, nós termos comunhão com o Pai em Cristo Jesus, nós pedimos ao Senhor e Ele sempre nos atenderá. Fica aqui essa reflexão para você, para mim e para você nesta noite. Vamos prosseguir. Não vamos desfalecer, mas vamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos aqui fazer uma oração, pedindo ao Senhor para libertar, curar, que o Senhor abençoe, o Senhor liberta também aquelas pessoas, os drogados, aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, as pessoas que estão acamadas no leito, às vezes no hospital. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, fazendo esta live, que o Senhor Deus ilumina cada vida, meu Pai, que está ouvindo, Senhor, recebendo, meu Pai, a Tua palavra, que esta palavra possa fortalecer a cada um, Jesus querido. Toca, Jesus, fortalece, liberta, cura, Jesus, as pessoas, meu Pai, que precisa de uma libertação. Vai, Senhor, com Tuas mãos poderosas, meu Pai, ao alcance de cada vida, liberta e salva, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Eu quero aqui agradecer a todos os nossos ouvintes. Eu peço vocês também para deixar aqui o seu like, compartilhe, inscreva neste canal para nos ajudar. Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.